Oi, Jason, tudo bem? Que bom que tu tá aí. Oi, Cassi. Nossa convidada já chegou. Pessoal, sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Olá, Cassi. Quanto Oi, tempo? eu ia falar a mesma coisa. Deixa eu. Tá bem alto o teu som, ou é eu que tô escutando? Acho que agora vai dar certo. Agora tá melhor? Tá um pouquinho, mais um pouquinho fica excelente. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Tá, acho que agora vai estar bom. Muito bem. Então vamos convidar os nossos amigos para entrar na nossa live, né? Vamos mandar o aviãozinho aí, pessoal. E daqui a pouco a gente já começa. Boa noite, Daniel. E a gente já começa a fazer a nossa live tão esperada, tão polêmica. E as duas hoje estão na capa da gaita. A gente queria estar hoje a mil pelo Brasil, mas vamos lá, né, Cássio? Vamos lá, vai dar certo. Eu tô mandando aqui pro povo ver se eles vêm assistir. Pessoal, vamos lá, vamos mandar a live aí para os amigos. Vamos Manda aí pro convidar o pessoal. pessoal Pro pessoal que tem empresa. que tem negócios, que a gente gostaria que participasse dessa live para a gente entender um pouco também da realidade de cada um, né? Porque é importante as pessoas se manifestarem também e ver se a gente está certo, se a gente está errada, se é a visão deles. Então é importante que todo mundo participe da nossa, ó, tua amiga Gi, Dizzy Oi, Firuza Gizi! entrou. Ela tava me mandando o WhatsApp ali, depois eu te respondo. Sabrina Dalemolli, About Media. Então a gente vai aguardar um pouquinho Olha, o até pessoal meus entrar. funcionários eu mandei ver a live. Olha aí, ó. Se faz Até, favor. até meus, como eu não tenho funcionário, eu não mandei, né? Mas aí meus amigos têm que. Mandei meus amigos, meus amigos. Ai, eu disse, hoje vai ser babado essa live, vocês têm que assistir. Não, e eu falei para todo mundo, estava dando treinamento ontem também numa empresa, eu disse, assistam aquela live, porque amanhã vai pegar fogo o negócio, né? Boa noite, Sabrina. Enquanto o pessoal vai entrando, Cassi, eu enrolei a língua. O Instagram Não tá tem com problema. problema? Sim, gente, o Instagram está completamente bugado, tá? Hoje eu passei o dia só resolvendo o problema de Instagram. É vídeo que tu coloca e fica tudo preto, é stories que sobe só a voz e não sobe a imagem. Tá assim uma coisa, não sei o que Mark Zuckerberg está pensando da vida, mas realmente assim tá bugado. Na verdade, eles estão unificando, né? Instagram e Facebook estão unificando aí para meio que fazer tudo junto. Quando a gente fizer live, a gente poder aparecer também lá no Face. Enfim, eles estão tentando unificar. E aí, para isso, eles estão fazendo teste, estão atualizando. E aí, gente, quando isso acontece, é aquela coisa, né? Eu notei que, na verdade, fazem uns 2 dias que ele tá lento, que ele demora para atualizar, que ele trava. E Sim. também eu notei que os vídeos, os stories, as pessoas estão vendo menos do que antes. Então, não é porque eu Na perdi a verdade, não é que audiência, elas. né? Na verdade, não é que elas não estão. Elas estão vendo menos, é que elas não estão recebendo conteúdo, né? Isso é bem comum quando eles estão atualizando. Normalmente, depois que isso acontece, eles dão uma guinada, assim. Então, não parem de fazer, quem estiver assistindo aí, né? Gizi, queridona, não vamos parar de fazer stories, não vamos parar de fazer nada. Ao contrário, vamos intensificar, porque quando eles voltarem, gente, vai ser assim, ó, bum, bum, lá em cima. Agora, porque assim, tu vê, ó, tem 7 pessoas e não entra mais ninguém. Então, talvez seja problema deles também, né? Sim, com certeza, gente, com certeza é. Não, e não vamos se culpar. Mas Tu, enviem aí para mais gente a live. sim, mas aí não está entrando, né? As pessoas não estão conseguindo entrar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação a isso. Nem posto mesmo, diz o Daniel. Tu é um caso à parte, né, Daniel? Porque na verdade eu já falei que tu precisa fazer isso. Vai ganhar muito mais dinheiro se tu fizer isso. Mas tu não me ouve, Exatamente. né? Então, Acho que tu tá agora as começa. precisando da About Mídias na tua vida. Não, ele não quer nem a feedback, imagina a Balt.
Na verdade, assim, é complicado porque agora que eu estava me animando a fazer stories e daí agora, pois é, tu vê, né? E daí esse cara aí, dono desse Instagram, pega e fica dando bug aí nesses troços. É. Meu chefe é muito assim, gente. Ele gosta de fazer as coisas do jeito assim dele. Então não tem o que fazer. Bom, então a gente está aqui hoje para fazer uma live para ser meio polêmico o negócio. Por quê? Porque é quem eu, a Cassi, oi amiga, Recife tá aí também. Já fiz a Oba! proposta para te trabalhar comigo, tá, Daniel? Menos, né? Não, não vou trabalhar contigo. Eu tenho outras coisas. Eu vou trabalhar para ti também. Spoiler! É essa a Spoiler. polêmica? Não, não é essa polêmica. Bom, gente, assim, só para iniciar para vocês, hoje o dia foi bem pesado, em várias circunstâncias, tanto pessoal quanto profissional, para mim e para a Cassi também. Situações bem difíceis. Então, a gente está aqui, assim, na garra, né, Cassi, porque a gente precisa que vocês entendam sobre esse assunto, que vocês desmistifiquem algumas coisas e que vocês trabalhem esse assunto de comunicação que é tão importante para nós, porque a gente está fazendo essa proposta de fazer essa live foi como a gente gosta muito do que a gente faz, né? Eu acho que fica explícito do trabalho que a gente faz, do jeito que a gente conduz o trabalho. Então, a gente precisa que vocês também entendam um pouco, qual foi a necessidade? Quando eu converso com a Cacassi e com outras pessoas também da área de comunicação, a gente enxerga o quê? Que as pessoas que estão nas empresas, os coordenadores de RH, os donos de empresa, enfim, os diretores, eles têm uma série de ações para fazer dentro da empresa e uma delas é a comunicação. Só que eles não entendem quase nada ou pouco daquilo que a gente vem trabalhar, né, com eles. E a gente precisa que eles tenham muito conhecimento para que a gente consiga vender melhor o nosso peixe. Por mais vendedores que a gente que a gente seja, é muito difícil colocar algumas ideias na cabeça. Então, aí, essa semana, vocês têm visto que eu tenho colocado bastante nos meus posts, nos meus stories, falando sobre como funciona a comunicação para as empresas, como que os empresários enxergam a comunicação, como eles interpretam as ações que a gente vai fazer, e a gente vai falar muito de dinheiro e de custo, porque as pessoas entendem que o nosso trabalho é fácil de fazer, bem rápido, né? Não tem mistério, todo mundo sabe fazer, e que a gente faz milagre e que, assim, eles investem pouco e querem muito. Então, para iniciar isso, a Cássia, a gente já é parceira de trabalho há algum tempo, né? Desde que começou essa pandemia, a gente se dá super bem em relação a isso e a gente tem o mesmo pensamento e é por isso que a gente está nessa live. Então, a gente já fez 2 outras lives juntas, né? Em outras oportunidades, falando de comunicação, mas essa a gente quer realmente falar qual a importância que as ações de comunicação têm dentro das empresas. Então, quer dar boa noite, Cássia? Quer dar um alô pro pessoal aí? Boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Obrigada a quem vai assistir depois também, porque essa live vai ficar salva, né? E a gente precisa divulgar bastante essa live depois. É verdade. Então, a gente gostaria que vocês que estão aí, se pudessem, né, convidar os seus amigos para participar dessa live, porque é bem importante. Para quem que tem que escutar essa live? Quem tem um negócio, uma empresa, quem é profissional liberal, como é que eu me vendo? Como é que eu trabalho a comunicação? Como é que eu trabalho a minha imagem? Como é que eu trabalho a marca da minha empresa? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E para começar, Cassi, como que você vê a comunicação dentro das empresas e como ela realmente deveria ser? Então, né, eu acho que eu vou falar muito assim da área que a gente aborda aqui na agência, né? Porque a comunicação, ela tem vários viés, né? Ela tem vários aí formatos de ser trabalhado. E aqui na agência a gente especifica muito a parte de marketing digital, né? A parte das mídias digitais. E quando eu vejo, assim, então, como que é a comunicação quando quando eu chego numa empresa nova, automaticamente eles acham que é só para fazer um post
que aquele post vai trazer R$ 1 milhão e que amanhã eu já posso começar a trabalhar. Então, eu acho que a primeira coisa de tudo, assim, que eu quero falar sobre comunicação, como marketing e agência, é entendam que fazer um post é um dos trabalhos dentro de um marketing digital, dentro de uma mídia social, tá? O trabalho que a gente faz dentro de divulgação, dentro de marketing, dentro dessa parte digital, ele abrange assim, ó, mais de 70% do nosso dia. Os outros 30% que sobram é para realmente fazer o designer do negócio e colocar no ar. Então, a comunicação em si, ela tem que ser muito bem trabalhada com o teu público, para o teu público saber o que ele quer, o que ele está comprando, quem é a empresa que ele está confiando. Ele tem que estar muito alinhado com o atendimento que tem dentro da empresa, né? Se o atendimento ele está sendo bom, se não está sendo bom. Ele tem que estar alinhado às... Hã? Eu ia até dizer que a equipe precisa saber o que está sendo publicado, o planejamento da empresa, o que a empresa quer, qual o planejamento de comunicação que a empresa vai implantar, a sua equipe para atender precisa saber antes de ser publicado, né? Exatamente. Então, obviamente que hoje a gente atende muitos pequenos negócios que a gente não consegue, às vezes, planejar 3 meses, 4 meses, porque eles são pequenos, então a gente não consegue fazer isso, né? Mas eu acho que a gente precisa estar sempre conectado. Eu uso sempre essa palavra com os nossos clientes. Se a gente estiver conectado, eu vou poder te mostrar o que está sendo feito e os resultados que estão dando, e vou poder te alertar o que está dando errado, e tu vai poder me dizer o que está dando certo e o que está dando errado do trabalho que eu estou fazendo. Agora, se eu não fizer, se eu não souber o que está dando certo e o que está dando errado, para mim está tudo ok, e a gente não tiver essa conexão, a gente vai sempre dizer, tu vai dizer que o meu trabalho não está dando certo, e eu vou sempre dizer que tu está fazendo as coisas erradas. Então, a conexão, eu acho que na comunicação é tudo. A gente já fala, comunicação, tem que se comunicar. Da mesma forma que a gente vai estar se comunicando com o teu cliente, a gente vai estar se comunicando com as pessoas ali do outro lado da telinha, a gente tem que se comunicar entre nós para entender o que essa empresa quer, né? O que tu acha, Indinara? Na verdade, assim, você trabalha com a parte de marketing digital, de estruturação e trabalho de marca. Né? Eu já entro na consultoria para trabalhar o marketing institucional, que também entra o teu trabalho, né? Que vai abranger várias ações, e também para trabalhar o endomarketing, que eu trabalho com o público interno. Então, qual que é a dificuldade que eu enxergo? Eles me contratam, eu consigo me vender bem, né? Que nem eu brinco, mas aí eu apresento e aí o planejamento, nós vamos abordar isso, nós vamos fazer a atividade tal, nós vamos trabalhar o público isso, essa ação. Quando está no planejamento, tudo é muito legal, muito bacana. Quando eu começo a fazer as atividades, as ações, que começa a mexer na estrutura da empresa, o que acontece? Eles recuam. Ah, não, mas tu não tinha me dito isso. Mas é claro que eu disse, né? Porque está no planejamento. Ah, mas tu não falou que a gente ia gastar tudo isso. Ah, mas isso aí é muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro para gastar. E às vezes nem é muito dinheiro. Então, assim, como eu falei hoje no post que eu coloquei, quanto vale a imagem da sua empresa, a sua marca? Quanto vale a sua reputação? Né? Eu nem usei essa palavra porque entra para outro viés. Mas também a gente tem que entender, as pessoas precisam entender que uma marca ela é extremamente importante. E não é só o logo, né? A logomarca, né? É tudo que vem por trás. E o que eu coloquei no post hoje é exatamente isso. Tudo que você trabalhou durante alguns anos, você pode perder em segundos. Numa atitude errada de um atendimento de um funcionário, na atitude, num post mal feito. Porque, assim, as pessoas acham que é só postar, como a gente estava falando. Eu faço um postzinho lá. Cara, não é fazer um postzinho. Esse post que eu postei hoje, ele tem que ter sequência de um trabalho, de uma ação que eu falei semana passada, que eu vou falar daqui a 2, 3 dias. Tem que ter uma ligação. Então, o que eu vejo muitas vezes é que eles não entendem, não prestam atenção e ainda acham que às vezes é supérfluo o que a gente faz.
Só que é fundamental, porque a gente trabalha com o que é de mais importante, que é o nome dele. E uma E coisa que eu qualquer... noto muito, sabe, Indinara, pegando esse gancho já, depois eu acho que a gente vai até falar disso, mas eu já vou até me antecipar. Às vezes não, na maioria das vezes, eu não sei como que é pra ti, mas no meu caso, as empresas procuram a gente na hora que elas estão mais precisando, tá? Então, tipo assim, ó, Cássio, meu Deus do céu, eu até brinquei ali, eu compartilhei teu post, acho que ontem, acho que foi. Daí eu Foi ontem. brinquei, né? Que eu tenho conhecidos que têm empresas, enfim, e aí eu sempre pergunto, né, quando a gente ia jantar, porque não vamos mais por causa de Covid, mas quando nós íamos, a gente dizia, como é que tá a empresa? Tá boa, nossa, tá faturando muito, não sei o quê. Dava uns 2, 3 meses, daí dava aquela baixada, eles vinham correndo, Cássio, pelo amor de Deus, o que que eu faço agora? E não sei o quê. Eu dizia, gente, mágica, eu ainda não sei fazer. Eu até falo para os clientes, o dia que eu souber, com certeza eu vou usar. Mas ainda não sei, não tem como fazer mágica. Como que eu vou fazer uma empresa vir o seu faturamento aumentar ou voltar ao que estava 3 meses atrás em um mês? Às vezes eles querem que em 20 dias a gente faça as coisas acontecer. E E isso com não uma ação existe só. com E com uma uma ação ação só. só. Né? Então, Exatamente. E aí, às vezes, eu pergunto assim. Tem cliente meu assistindo aí e eles sabem que eu sou bem sincera com essas coisas. Então, ó, vou falar. Às vezes eu pergunto assim, ó. Quanto tu tem de investimento? Eu tenho R$ 50. Tudo bem, tu tem R$ 50. R$ 50 a gente vai conseguir chegar até aqui. Mas tu tem mais? Não. Então vamos chegar até aqui e vamos ver o que vai dar. Porque eu não consigo com R$ 50. Eu vou dar um exemplo do seguinte, que eu vou usar até um exemplo que a Indinara usou num dos vídeos ali. Tu vai no oculista e daí tu pergunta pra ele o que tu precisa tomar pra pressão. Não, né, gente? É a mesma coisa. Se tu tem R$ 50, como que tu vai fazer todo o processo, todas as formas, todas as ações darem certo? Não vai, tu quer ir no oculista, mas tu quer que ele arrume todo o teu corpo, toda a tua saúde, dos pés à cabeça. Isso não vai acontecer, sabe? Então, às vezes, eu vejo é ser isso. especialista, né? É trabalhar com quem é especialista. E daí hoje eu vejo, e uma das coisas que a gente quis trazer essa live é justamente isso. Hoje todo mundo trabalha com marketing digital, porque agora é o boom da vez, né? Então Sim, todo mundo sabe. Isso a gente já passou na área de eventos, todo mundo é cerimonialista, todo mundo sabe fazer sim. eventos. Então, assim, como eu falei no vídeo que tu comentou, e eu falo isso nos meus treinamentos, a nossa área é muito prostituída. Porque, assim, existem vários profissionais para cada área, especialistas naquilo, assim como o médico, o oftalmo é dos olhos, o dermato é da pele. Por que a gente não vai pedir para o dermato sobre os olhos? E por que a Indinara tem que fazer post, tem que fazer evento, tem que fazer a consultoria, tem que dar treino? Não, não é assim. Cada um é Exato. especialista e é bom em uma coisa. Só que hoje, só porque as pessoas acham que sabem mexer em aplicativos, elas sabem fazer comunicação. E podem me xingar, podem falar mal de mim. Eu não quero nem saber. Porque, assim, eu não concordo com isso. Eu estudei e continuo estudando todos esses anos para que a gente trabalhe uma linha de comunicação para o cliente, que eu comece lá no começo do ano falando e que tenha uma sequência de trabalho, que tenha um trabalho bem feito, que tenha resultado, e a pessoa quer resultado imediato, como tu falou, com pouco investimento, às vezes não quer contratar um trabalho como o nosso, e como o meu, por exemplo, que é de um ano de consultoria, quando é trabalho de endomarketing ou de marketing institucional, e as pessoas não querem investir. Elas querem resultado sem três coisas. Sem investir o dinheiro, né, o que às vezes é necessário para contratação de trabalhos e profissionais. 2, tempo. Ninguém faz nada sozinho. Quem que é o dono da empresa? Tu mesmo me falou mesmo lá no começo, tu pode me contratar, né, se eu te contratasse, mas tu vai precisar fazer os posts, tu vai precisar me falar do conteúdo, tu vai me... Então, assim, as pessoas pegam, te contratam e largam na tua mão e aí esquecem. Não é assim. Quem que é o dono do negócio? É a Indinara.
Tanto é que claro, eu fiz além daquilo porque eu não pude te contratar. Mas eu tive que me reinventar, fazer coisas que eu não fazia, mas eu tenho que me dedicar todos os dias a fazer vídeo. Hoje de manhã, a vida pegando fogo, eu tive que postar o vídeo, eu tive que fazer stories e tive que ir para a vida. Eu tive que me programar, isso já agora faz parte do meu planejamento diário. E é isso que o empresário, o dono de empresa e as pessoas que contratam a gente não têm noção. E eles querem contratar e realmente, eu entendo eles porque eles têm milhões de outras coisas para fazer. Eu não estou julgando. Mas então que tem uma pessoa lá dentro que seja responsável por isso. Porque tem que ter alguém que é da empresa e que trabalhe junto. Né? Que seja a cara da empresa, né? E que faça planejamento, assim. Porque, de novo, eu vou voltar a insistir. Aí lá, hoje eu vendo roupa. Um dia eu boto uma calça, no outro dia eu boto um sapato, eu vendo roupa e eu vendo sapato, né? No outro dia eu boto não sei o quê. Tá, não tem uma sequência. Tu tá trabalhando o quê? Que tema que tu tá trabalhando naquele mês? Que nem eu faço com o meu. Claro, é o meu trabalho. Mas esse mês eu estou falando de comunicação. Mês passado eu falei do aniversário. No outro mês eu falei de trabalho de equipe. Então é isso que as pessoas precisam entender, que tem que ter uma linha de raciocínio para que a tua empresa seja bem vista e as pessoas lembrem do teu nome. E eu acho que também uma coisa que é legal de falar é que, às vezes, né, como a gente vende um serviço que não é palpável. Eu até estava conversando isso com uma cliente ontem, né? Que e eu vou dizer assim, ó, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro ensinar, mostrar tudo pro cliente, para ele entender aquilo e aí ele se unir comigo. Porque não adianta eu ficar escondendo uma coisa que ele nunca vai saber o que tá acontecendo e ele só vai dizer que não tá bom, que o trabalho não tá bom, que o trabalho não tá bom. Então, vamos supor, ontem eu fui numa cliente que eu gosto demais e ela estava meio apreensiva, porque ela não estava vendo aquela coisa de resultados e tal. Eu sentei com ela, mostrei tudo para ela, tudo, exatamente tudo que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo. Pronto, foi isso. Ela mudou assim, ó, da água pro vinho em minutos ali, tá? Só que daí ela falou pra mim, Cassi, tu não vende tipo um batom, né? Tá aqui o teu batom, tá? Pode levar. Tu vende um serviço que eu tenho que esperar. Eu tenho que ver acontecer. Eu tenho que ter o tempo. Eu tenho que ter a paciência. E aí as pessoas geram expectativa, que eu acho que é a pior coisa, assim, que tem. É quando tu pega essa empresa, vamos supor que ela tá precisando de mais, que é óbvio que tu vai contratar a empresa quando tu quer crescer, quando tu quer vender mais, né? Tu não vai contratar a empresa para se afundar num buraco, óbvio que não. E aí tu pega essa empresa e ela cria aquela expectativa que em 30 dias ela vai estar na capa do jornal Pioneiro. Gente, claro. Gente, não é, sabe? Não é isso. E aí, às vezes, eu falo assim, ó, não ter uma coisa palpável é mais difícil, porque tu tem que ter a palavra certa, na hora certa, tu tem que estar ali presente o tempo todo, que é uma coisa que agora eu tô tentando estar mais com os clientes presentes, porque eu vejo que isso é uma coisa que é muito, muito, muito importante, sabe? Quando tu tá ali explicando e tal, porque senão é difícil para as pessoas entenderem. E uma coisa que eu vou complementar daquilo que tu falou, eu fiz tudo, né? Porque eu não podia te contratar. E tu fez muito bem feito. E eu tenho clientes, gente, que me contrataram lá no começo da agência, há 4 anos atrás. Ficaram comigo 1 ano e pouco, 2 anos. E depois, eles simplesmente disseram para mim, Cassi, tu me dá um auxílio, tu me dá uma consultoria ali e tal, a cada 3 meses. E aí eu vou seguindo. Porque eles entenderam o negócio e eles tinham o tempo para fazer as coisas acontecerem. E ok, que maravilhoso! Eu não fico triste, eu fico mega feliz quando o cliente consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque ele entendeu a essência do negócio. Ele entendeu que não é só um post. Ele entendeu que quando ele acorda e ele abre o computador, a primeira coisa que a gente faz aqui na agência, que a gente fala antes do café, é o Google. Por quê? Porque a gente abre aquele Google Trends para entender o que está acontecendo no mundo o que aconteceu no mundo durante a madrugada.
Porque aquilo ali pode mudar o dia de um cliente da água para o vinho, sabe? Só que daí tu entender aquilo, entender onde aquilo vai se pôr. Por que eu tenho que mudar o anúncio? Porque no Google, lá no Globo Repórter, ele falou sobre os cachorros que se afogam muito. Aí eu tenho uma cliente que tem pet. Por que eu tenho que mudar o anúncio se a gente está falando para botar bastante água no pote do pet? Porque o Globo Repórter falou que ele vai se afogar. Se eu deixar aquele anúncio girando, todo mundo vai cair em cima dela. Então, é isso que as coisas têm que andar. É um trabalho muito mais minucioso do que só fazer um post e largar ali, sabe? E para as ações também, né? Não só da mídia digital, né? Trazendo mais para o meu lado. Muitas vezes eles precisam muitas vezes não, quase sempre eles precisam se envolver, estar dentro das ações, estar participando. Então, assim, eu me sinto órfão muitas vezes, porque é isso que eu preciso, de envolvimento. Então, a comunicação é envolvimento, é estar junto, né, do profissional que está trabalhando. E a gente sente tanta dificuldade porque, realmente, aí entra a nossa pergunta que eu ia falar, eles acham que a gente faz milagre, que a gente faz mágica, e, na verdade, a gente até faz, né? Mas com tempo, e com, assim, a gente vai dar resultado. Eu garanto. Fazem 20, nem vou falar 20 anos que eu estou na área, mas faz mais de 20 anos que eu estou na área, 10 com a feedback. As ações bem planejadas, bem estruturadas, com foco, com objetivo, com público-alvo, dão certo. Seja ela na mídia digital, seja ela com os públicos-alvo pessoalmente, que hoje a gente não está usando tanto, mas assim, qualquer atividade que a gente for fazer, ela vai dar retorno. Mas eu preciso ver envolvimento das pessoas, eu preciso de investimento e eu preciso de tempo e eu preciso que as pessoas queiram que a coisa aconteça. Não simplesmente contratar uma pessoa, né, que às vezes não sabe, né, não tem conhecimento, esse é um outro detalhe, e muitas vezes também não se envolver com o processo. Então, essa é a dificuldade que a gente tem e a gente quer alertar. Qual é o alerta que a gente quer fazer? Que vocês entendam qual é o trabalho que a gente faz, a importância desse trabalho, até para fritar um ovo precisa de planejamento. Imagina para fazer uma assessoria. Muito bom, adorei. É isso aí. Gold Brain Group. Brain Group. Então, assim, exatamente. E aí as pessoas querem fazer comunicação de qualquer jeito, todo mundo faz, porque agora os aplicativos, apps, sabem, fazem tudo. E aí quem estuda e quem se dedica e faz um trabalho bacana, não, mas daí tu é muito cara, né, Indina? Entrou a Nádia ali, que a Nádia disse que eu sou muito cara, né? Não, na verdade, não é que eu sou muito cara. Eu trago valor para a empresa e para aquela marca, né? Então, essa é a minha próxima pergunta. Para ti, qual é a diferença entre valor e preço? Acho que a diferença é total, né? Acho que nem se compara a gente falar valor e preço, né? Porque quando a gente vai falar sobre isso, é um assunto muito pessoal de cada empresa, né? E eu costumo dizer que eu não gosto de botar preço no valor das coisas dos outros, né? Então, nem eu. Então, às vezes eu digo assim, ó, fui num cliente, ele disse, mas a outra agência tá me fazendo por R$100. Cara, faz com eles. Eu digo, faz com eles. Não custa tu ter uma experiência, tu entender o que eles vão fazer ou deixar de fazer. Para depois tu entender o que é que a outra empresa que tá cobrando mais vai te dar de valor a mais que aquela empresa de R$100. Eu também já cobrei R$100, gente, eu não vou ser hipócrita em dizer que não. Você é cara. Olha aí, ela tá dizendo que você é cara, viu? Eu também acho, viu? Eu também acho. Eu sou eficiente e eficaz. E eu dou resultado. É isso aí. Eu acho que todas as pessoas têm o seu valor, né? E todas as empresas têm. E cada um sabe até onde o seu bolso pode ir. No entanto, que eu tento sempre personalizar o máximo que eu posso com cada cliente. Porque se eu botar um valor tabelado, né, Indy, eu acho que é a melhor coisa. Porque uma que não tem como a gente tabelar valor, né? Não tem como, porque vai depender de cada serviço ali que tu vai fazer.
E outra é que se tu nota que o cliente ele tá afim realmente, que aquilo ali vai realmente dar resultado, vai dar certo, não custa tu dar um gancho para ele ali de uns meses para ele criar fôlego, sabe? A única coisa que eu falo sempre é que o valor de investimento não tem como diminuir, sabe? Não, na verdade, assim, ó, até tem dois comentários, mas eu quero só pegar um gancho em relação a isso. A gente personaliza para cada cliente, porque é que nem eu sempre digo, eu vou dar o mesmo treinamento para você e depois eu dou para uma turma que você está e para uma outra turma. Nunca, o mesmo treinamento, nunca pode ser o conteúdo, pode ser o mesmo, né? Sim, Mas a forma que eu vou agir não vai ser porque são pessoas diferentes. Então, a sim. condução é totalmente diferente. Então, quando a gente fala em dar preço para o nosso trabalho, não falando de valor, de preço mesmo, a gente tem que olhar a realidade daquele cliente. Né? A gente tem que pegar e olhar para esse cliente e ver, ele tem tantos funcionários, ele quer atingir isso, isso e isso. Então, assim, a gente tem que ver qual que é o objetivo desse cliente para depois a gente fazer o. As pessoas me ligam, tá, mas tu cobra quanto? Eu digo, depende. Qual é a Depende do. média? Tu nunca ouviu isso? Tá, mas qual é a média de É, valor? mas para tantas pessoas é quanto, mas não é assim que funciona. Então, assim, é algo que a gente não existe, não é um batom, não é algo físico, que eu vou lá, a caneta, não é algo físico. Eu não consigo mensurar a felicidade que eu levo para as pessoas, né? Eu não consigo Exato. mensurar isso. Eu mensuro de outras formas, de elas não faltando ao trabalho, elas trazendo menos atestado com as atividades que eu vou fazer. Então, um exemplo que eu estou dando. Deixa eu só pegar aqui os comentários aqui. A Nádia Sim. escreveu, é maravilhosa e dá muito resultado mesmo. Obrigada, Nádia. As pessoas estão muito preocupadas com o preço. Elas fazem a conta do retorno que eles podem ter com o serviço que presta. Elas A não Marielle, fazem a conta. Marielle, elas não fazem. A maioria dos clientes que eu acho o seu serviço caro. Contrata mais barato e às vezes volta e contrata o seu. Aí o barato sai caro. Exatamente porque, na verdade, as pessoas querem alguma coisa. Nem sempre a pessoa que eles vão, o fornecedor que eles vão pegar, é a pessoa mais adequada, mais qualificada para isso. E ela acaba voltando. E aí ela paga duas vezes, né? E Exato. perde tempo. E muitas vezes, no meu caso, eu enxergo que as pessoas perdem credibilidade. Eu já aconteceu de chegar numa mais que uma empresa e dizer: tu é a terceira consultoria que passa aqui. Não vai dar Uhum. certo. As pessoas não estão, elas não acreditam mais quando eu Não chego. acreditam. Por quê? Porque não foi um trabalho que precisou das pessoas envolvidas, de realmente as pessoas quererem que a coisa acontecesse. Então, é muito difícil. Não é só o dinheiro que tu vai pagar em Dinara. É todo um processo, como a gente estava falando antes. E as pessoas não percebem. E aí eu escuto. Tu é a terceira consultoria. E treinamento? Treinamento já passou, né? Mas não é o mesmo treinamento. Então, assim, e eu não sou a mesma pessoa. Então, assim, para eu conquistar com o meu trabalho e mostrar para as pessoas, leva tempo. Né? Eu preciso E tu pelo sabe menos de uma uma coisa. chance. E tu sabe uma coisa assim que eu falo muito, né? Às vezes eu vou num cliente, né? E aí ele diz assim: eu fiz o curso X. Vou citar um dos mais famosos aqui, do Érico Rocha. Eu fiz a fórmula de lançamento, vamos supor, Logo de né? quem? E Tu tá. daí eu. Só um pouquinho, a tua imagem não tá boa. Mas vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Bota aqui, gente, se vocês não estão Não, vendo a gente. eu estou te ouvindo, mas tu tá toda Tá. nublada. Tá bom, Tudo mas bem. daí tudo bem, A né? bonita sou Tá. eu aqui, pode ir. Tá ótimo, então. Só a minha risada já tá maravilhosa. Segue o baile, segue o Enfim, baile. seguindo. Aí ele fala: eu fiz lá o curso do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento e tal. Eu sei fazer, não sei o que e tal. Aí ele tá me contratando, às vezes, para fazer um processo, uma ação, um negócio ali da empresa dele que ele não consegue achar um caminho.
Aí, no final das contas, era a coisa mais fácil, assim, era uma coisa mais tranquila, era só ele pegar o que o Érico Rocha tinha falado e colocar no papel e fazer. E é isso que eu noto muito, Andy, que daí, de repente, como tu dá bastante curso de consultoria, tu vai entender o que eu tô falando. As pessoas acham que é tudo muito fácil. E eu falei isso até esse final de semana, sabe? Tem uma fórmula, é super fácil. Tem aqui um negócio, é super fácil. É fácil. Se tu botar no papel e Não aplicar é tudo fácil. aquilo que o guru tá falando, mas aí que eu digo, vai se tornar fácil um dia, mas tu tem que aplicar aquilo tudo. E não vai ser em 1 ano, em 2 anos, de repente, que tu vai ver isso. Porque tu vai ter momentos no meio do caminho que tu vai desmotivar, que tu não vai querer mais, que tu vai querer largar tudo pro alto. Eu convivo com as pessoas todos os dias e eu sei exatamente como que é. Eu sei exatamente como que é gravar stories todo dia, chegar uma hora e dizer, eu não quero mais ver esse celular. Que droga, sai daqui, sabe? Olha, posso, na verdade, assim, ó, essa história de guru, pra mim, assim, bah, eu não curto isso porque todo mundo entra. Não estou dizendo que não é correto, que não é. Cada um tem uma sistemática de trabalho. Mas eu já tentei ir para esses gurus e assim, realmente, a coisa não parece tudo muito lindo, né? Tudo muito fácil. E quando começou essa história de pandemia que eu tive que me reinventar e que tu caiu na minha vida, graças a Deus. Mas assim, eu percebi, eu fui fazer curso de, olha, gente, tudo bem que eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas não é fácil. Não, tu tem que sair da tua zona de conforto muito, muito, tu tem que sair da tua zona de conforto. Tu tem que buscar outras coisas que tu não sabia fazer. E assim, mesmo que tu siga tudo que o guru falou, né? Tu tem investimento de tempo e de dinheiro. E de Exato. conhecimento. E daí as pessoas acham que assim, 6 em 7, tem que fazer não sei o quê. Cara, tu não faz aquilo assim. Ou tu faz só aquilo, ou tu não vive. E os boletos estão aí para pagar. Entende? Então, assim, é muito complicado simplesmente achar. Então, assim, a gente pega o que tem de bom nos gurus e traz para a realidade da gente e tenta adaptar para aquilo que é importante. Para aquilo que é o correto. Porque, assim, nem talvez, se fosse para todo mundo, a receita de bolo, tu pode fazer o bolo de limão e é um bolo de limão. A mesma receita não vai sair a mesma coisa. Claro, porque talvez tu bote um pouquinho de açúcar a mais. Isso é uma coisa que, de repente, tu, que nem eu falei, tu vai saber falar mais, porque eu dou poucas consultorias, assim, eu dou realmente para quem já tem empresa há muito tempo e realmente tem tempo para fazer, aí eu dou a consultoria. Mas normalmente, cada consultoria que eu dou é diferente, porque tem aquele cara, aquela pessoa, tipo, que super se dedica, que realmente faz e tal, o que eu falei, que aplica. Tem aquele que faz mais ou menos, né, quando dá. Tem aquele que não faz nada e quer o resultado de imediato. Então, essas coisas de guru que a gente fala, né? A fulana tá falando lá de marketing digital e tal. Eu acho que tu tem que pegar aquilo, pegar o que é bom, o que tu acha que é bom, aplicar para ver se aquilo vai dar certo. E quando a gente fala em aplicar, e isso vale muito no endomarketing também, no marketing institucional, não é aplicar 10 dias e achar que agora tu ganhou a vida, né? Uhum. Na verdade, assim, aí que tá. Eu lembro de mim que eu dizia, oi Jaque, tudo bem, querida? A Jaque Rezende, lá de Minas. Sim, super acompanho ela agora. Depois que ela fez a live contigo, agora eu tô super Eu sou acompanhando. fã dela, sou fã dela. E agora ela vendo a nossa live é que eu ficar emocionada de novo. Então, assim, até cheguei a me perder. O que eu tava falando? A gente tá, olha bem, das consultorias, das pessoas esperarem que em 10 dias vai ter resultado. Tá. Então, assim, aí é que tá. Daí, então, quando eu fui para minha realidade de ter que mudar, de ter que buscar alternativas, então eu fui atrás dos gurus, eu fui atrás de curso, eu fui atrás de informação, falei com vários profissionais do Brasil inteiro, né, com a Jaque foi uma contigo, enfim, para que eu pudesse trabalhar a minha marca.
né? Então, eu como profissional, como dona de empresa e como profissional da área de comunicação. Aí, o que acontece? Eu fiz esse processo e lá no meio do caminho, quando eu não conseguia fazer uma coisa, eu gritava e chorava para ti. Aí eu reclamava. Daí eu fazia, mas eu não deixava de fazer, porque tu não deixava eu deixar de fazer também. E daí o que acontece? E aí eu fui ver o resultado, que fique bem claro, eu já falei várias vezes aqui, eu comecei a fazer o planejamento na metade de abril e eu tô tendo retorno em setembro. E assim, pequenos retornos, não é? Nossa, agora ela tá... Então, assim, a minha marca, eu trabalhei. Aí, quanto que tu gastou? De dinheiro, investimento? Nenhum, mas de tempo meu, o tempo todo. Eu tinha dias que eu sentava às 7 da manhã na frente do computador e levantava às 10 da noite. Uhum. Como diz a Nádia, que eu sou cara, a minha hora é cara. Então, se eu fosse que é mentira, né? Se eu fosse contratar a Indinara para fazer o trabalho para feedback, por exemplo, quanto que ia custar isso? Né? Então, as pessoas... E aí, uma coisa que eu quero dizer sobre o treinamento, que teve uma vez que uma pessoa, uma amiga minha, me chamou para dar um treinamento para a equipe dela. Ela, na verdade, não era um treinamento, uma palestra motivacional de 2 horas. E daí, ela me fez o briefing e tal, e eu fiz o orçamento, super dentro daquilo que ela queria, e passei o orçamento. Aí, o ser de luz, que nem eu digo, pegou e disse assim, nossa, tu cobra isso por hora? Que era 2 horas, então, tu imagina que eu cobrei R$500, por exemplo, entendeu? Por hora, né? Supondo. Daí, assim, a pessoa acha que a palestra se faz sozinha. Né? É isso que eu quero que as pessoas entendam. A palestra se faz sozinha. Todos os livros que eu tenho que ler, todos os cursos que eu tenho que fazer, isso não é tempo. O meu tempo custa. E é isso que as pessoas têm que entender, que na área de comunicação, ou em qualquer outra área, as pessoas, quando estão destinando o seu tempo, elas precisam entender que o tempo é dinheiro também, não só para elas. Né? O dinheiro é para todo mundo. O tempo é dinheiro para todo mundo. Então, pensa que a palestra, eu para fazer uma palestra, ontem eu estava fazendo eu vou dar um treinamento amanhã online, e eu estava fazendo a apostila do treinamento. Quer dizer que eu já tenho o conteúdo, eu só tinha que organizar. Eu levei para fazer uma apostila, que eu já tinha o conteúdo pronto, 4 horas. Imagina para eu formatar o treinamento. Então, um treinamento de 16 horas, que é esse treinamento, pode colocar no mínimo, de 6 a 8 dias. 6 a 8 horas, trabalhando 6 ou 8 horas por dia. E aí as pessoas dizem, não, mas tu cobra só isso por hora? Tudo isso por hora? Então as pessoas acham que a gente faz rapidinho, tudo certinho, tudo bonitinho. E não é assim. A Jaque falou, tempo e desenvolvimento é caro. Serviços nem sempre estão valorizados. Já que é exatamente isso que a gente está querendo dizer. Que as pessoas não entendem o valor que a comunicação tem, e tudo é rápido, que a comunicação é feita na mágica, e não é assim. E é isso que a gente precisa que as pessoas entendam, que os empresários entendam, que o pessoal de RH entenda, que a gente precisa de tempo, mas a gente vai dar retorno. Só que o nosso valor, o nosso preço vai agregar no valor daquela imagem daquela empresa. Vamos ver o que a Rose lá de Recife, minha amigona, disse. Tempo é tudo. Daí ela falou, a Indinara é uma profissional sensacional e vale ouro. Obrigada, amiga. Minha amiga, né? A Merielle tinha falado lá antes, quando eu tava falando do Érico Rocha e tal. Ela falou, é simples, mas não é fácil. E eu concordo com ela. Só que as pessoas acham que é simples. Cassi, quem é que pode trabalhar com comunicação, na tua opinião? Que tipo de qualificação? Quem tu acha que pode trabalhar com comunicação? Porque hoje, como eu falei lá no começo, a Indinara é diferenciada. Ai, meu Deus, vindo de ti, Jaque! Olha só! E aqui ao vivo, ela te dando assim, ó, um merchan. Tempo é dinheiro. Então, assim, a gente falou no começo, quem é que pode trabalhar com comunicação? Quem é que... porque hoje, como eu falei, os apps estão aí nos auxiliando,
mas às vezes, na minha opinião, nos prejudicando. Aí tudo que tu coloca no Google aparece, né? Hoje mesmo a gente viveu uma situação dessa, né? E realmente tem a solução ali, né? Tem Então, assim, sim. não vamos ser hipócrita. Se tu for uma pessoa que é bem instruída e autodidata, até tu pode aprender muitas coisas. Mas quem é que pode Exato. fazer comunicação, na tua opinião? Na verdade, eu acho o seguinte. Nossa, agora entrou vários comentários. Nossa, que legal, Aham. gente. Vamos ler aqui antes de eu falar. O Daniel botou: peço desculpas, mas minha internet aqui onde moro é um inferno. Tudo bem. Vai lá, Tempo e Reinoso. dedicação é igual a dinheiro. Assistam o filme O Preço do Amanhã. Fala de tempo, vale muito a pena. Vou anotar Vou essa pra gente assistir. assistir. Bom, tem Isso 15 mesmo. minutos só, né? Tá. Nossa, a Aham. gente fala, né? Meu Deus do céu. A gente falou que ia precisar de 2 lives, né? Que a gente ia terminar essa e chamar outra, né? Ia chamar outro. Olha, eu acho o seguinte, bem sinceramente, tá? Eu acho que para trabalhar com comunicação, a pessoa não precisa ser pós-graduada. Ela não precisa ter uma super qualificação. Eu tô falando isso, tipo, na minha área, tá? Tô falando isso, por exemplo, eu, trabalhando dia a dia. Eu tenho funcionários que eles não são formados, tá? Eles estão fazendo faculdade, mas às vezes nem é na área e são melhores do que eu pegar um de publicidade e propaganda, por exemplo, tá? Então, eu acho que, na verdade, para trabalhar com comunicação, tu tem que buscar um profissional que tenha experiência, que ele te mostre essa experiência dele, né? No caso, tipo, vamos falar da Andy. Ela tem vários feedbacks, ela tem vários retornos de várias empresas, ela trabalhou com vários tipos de segmentos. Então, ela pode ser, sim, uma pessoa que vai te ajudar no teu segmento, tá? Eu acho que isso é o que vale ouro, assim, tá? Apesar de que eu também penso que um pequeno negócio, uma pessoa que está começando, um autônomo, se ele realmente, que nem tu falou, se ele for comprometido, estudar, ir atrás, ele pode trabalhar com a comunicação da sua empresa, tá? Então, eu acho que, primeiro de tudo, é isso. O que não pode é tu achar que o teu sobrinho ele vai saber mais do que, de repente, aquela empresa que tu tá rindo por quê? Porque Né? veio os balãozinhos assim de várias que, minha sobrinha faz, meu tio faz, meu namorado faz, eu faço É, nas horas vagas. exato, gente. Isso não adianta, sabe? O teu sobrinho, de repente, ele pode ser super legal, ele sabe fazer um designer foda, mas ele não vai estar sabendo fazer, direcionar a tua empresa para a condição correta. Ele não vai saber que ele, além de fazer uma ação foda de marketing, ele vai precisar juntar a equipe dele para aquela equipe não surtar quando todo mundo começar a chamar, ligar, chamar no WhatsApp, tu entendeu? Tipo, tem que ter uma coisa unida, tem que ter uma coisa junta, e isso só vai se dar com um profissional, com uma empresa que tem uma experiência nisso, com um pessoal qualificado que estuda. Tu falou de curso ali, gente do céu, eu faço assim uns 3 cursos por mês no mínimo, assim, ó, no mínimo, fora o que eu leio, que eu vou atrás, eu sigo um monte de conta aí de marketing e fico só de olho, porque muda toda hora, isso muda todo dia, a comunicação muda todo dia, a forma de se comunicar muda todo dia, a gente tem que estar ligado nisso, sabe? Então eu acho que pensem nisso quando vocês forem contratar o sobrinho, sabe, de vocês, que vocês querem dar uma guinada na empresa. Mas eu vivo outras realidades do tipo assim. Todo mundo sabe, por exemplo, eu já trabalhei e eu até postei o vídeo essa semana contando, e tem uma pessoa que era de RH que estava no meu treinamento, que ela disse, a gente estava comentando sobre isso, e ela disse, eu fico aliviada, ela disse, porque eu não entendo de comunicação. Ela falou que não entendia e ela admitia e ela não se metia nisso. Só que, assim como tem muitas outras pessoas que trabalham, porque ela já, por exemplo, ela já vivenciou essa pessoa, que ela está de aniversário, Uhum, inclusive, hoje, ela já vivenciou trabalhos comigo, trabalhos com outros profissionais, e ela, óbvio que ela tem noção do trabalho de comunicação, que é aquilo que eu falei lá no começo, que as pessoas precisam entender um pouco de comunicação para poder cobrar quem você contrata.
para entender para Exato. que caminho vai. Para eu vou falar X, a pessoa vai falar Y, né? A pessoa tem que pelo menos saber o norte daquilo. E daí ela diz, mas eu fico aliviada porque eu não entendo, eu tenho noção, mas eu não vou me meter a fazer aquilo que eu não sei. Ela falou Sim. isso, e aí eu até falei do exemplo que tu falou do médico e tal. Então, assim, o que eu percebo que na minha área, quando eu vou dar consultoria, é que as pessoas já vivenciaram outras pessoas fazendo, ou por Uhum. falta de ter verba, por não poder contratar um profissional da área, ou enfim, elas mesmas fazem. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Não Sim. é isso. Só que dizer que é o mesmo trabalho, não é, Sim. né? Cada pessoa, a pessoa vai fazer, implantar um programa interno de endomarketing, ela vai poder fazer. Mas será que esse projeto que ela está implantando, ele vai ter sequência, ele vai ter um trabalho? Porque é isso que eu prezo muito e as pessoas não entendem que tudo que eu for fazer, existe uma linha de raciocínio. E se eu for Uhum. assumir aquilo, eu tenho que dar continuidade. Então eu vejo Exato. que depois que eu saí de algumas empresas, as coisas morreram. Por quê? Se eram tão, se entendiam e sabiam das coisas, por que não continuaram? Por que as coisas não continuaram? Primeiro, porque não tem tempo para fazer tudo, porque alguém precisa fazer e esse alguém tem que ter tempo para fazer. E Sim. dois, será que tinha realmente o conhecimento que falou que tinha? Porque saber, ter noção é diferente de fazer. Vou fazer uma. Eu tenho noção de como faz uma injeção. Posso fazer injeção em ti? Tu vai me deixar Exato. fazer injeção em ti? Só que aí a injeção dói, daí tu não vai deixar fazer, né? Mas aí todo o trabalho de comunicação cai no descrédito. Uma ação pequena que tu faz com o público interno ou com um público específico do marketing institucional, tu pode se queimar. Que é quando eu falei, como eu citei o exemplo de quando eu chego nas empresas, mas tu já é a terceira consultoria que passa aqui. Ih, não vai dar certo. Né? Então, Exato. é E nesse tu sabe sentido que eu que quero que as pessoas percebam, sabe? E tu sabe que esses dias eu tava num cliente nosso, e daí eu falei, nós estávamos debatendo um negócio de equipe e tal, e eu comentei com esse cliente, né? Tu sabe o que que é? Tu faz alguma coisa de endomarketing com os funcionários, né? Tu já Nem fez, de sabe o que que repente, é. alguma coisa? Olha o que ele me respondeu. Sim, claro, a gente sempre faz. Daí eu disse, o quê? A gente dá chocolate na Páscoa? Ai, meu Deus, meu coração. Aí eu A gente falei dá, pra não, ele assim, é hã? benefício também, eles falam. Mas a gente tem vários benefícios. E outra coisa, as pessoas acham que fazer o endomarketing, elas esquecem muito, e para mim é fundamental. Comunicar as pessoas direito, também. Fazer uma ação no Dia das Mães, no Dia da Mulher, no Dia dos Pais, na Páscoa, também. Mas e o envolvimento por trás disso? É o olho no Exato. olho, é olhar para as pessoas e valorizar aquelas pessoas porque eu estou dando um bombom, não porque eu dou um bombom. Tem que dar um bombom porque é Natal, porque é Páscoa. Tem Páscoa. que dar uma cesta básica, cesta natalina, não cesta básica, no Natal. Não é que Sei. tem que dar, é como você dá. E é aí que entra o meu trabalho. Porque eu me diferencio de algumas pessoas no mercado porque eu não faço só ação, eu me envolvo com ela. Eu estou lá Sim. no olho, olhando no olho daquele funcionário, entendendo se aquele bombom que eu estou dando ou aquela ação que eu estou fazendo realmente vai dar retorno e vai fazer ele não me trazer mais atestado, não vir mais, não trazer, não faltar mais, vir mais, me fugiu agora, não faltar tanto, não trazer tanto atestado, produzir melhor, enfim, todo o processo que o endomarketing faz, né? Eu acho que isso é uma coisa, sabe? Eu trabalhei numa empresa que eles faziam várias ações e tal, né? Com os funcionários, assim. Era super legal. Até que um dia eu presenciei a morte de um pai de uma colega e, e aí foi muito engraçado porque naquele dia eu pensei assim, tipo, eles estão só tapando o sol com a peneira, né? Porque o pai dela morreu, acho que era numa terça, numa quarta, e ela só pôde ficar um dia em casa e ela teve que voltar a trabalhar, porque não importava, tipo, quem é que tinha morrido, sabe?
E a questão não é que tinha que voltar a trabalhar, gente. Óbvio que a gente tem que voltar a trabalhar, a vida que segue, óbvio, eu sei disso, né? O dia que o meu pai morrer, enfim, eu sei que eu tenho que voltar a trabalhar. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, eles fazem tanta coisa, eles dão tanta coisa, eles falam tanta coisa para os funcionários, e no momento de mais dor de uma pessoa, no momento que mais dói numa pessoa, que é perder a pessoa que tu mais ama, às vezes, eles simplesmente escreveram para ela no WhatsApp: ai, meus pêsames, te esperamos na quinta. Pelo amor de Deus. Então eu digo assim, ó, às vezes é isso que a gente está falando da comunicação, sabe? Não Do é só o envolvimento. presente, não é só o dinheiro, não é só as coisas. Falando por mim, nesse caso, eu até gravei 1 trilhão de stories lá na About. Depois, se vocês quiserem sair da live lá olhar, eu gravei vários. Se vocês gostaram da minha voz, vão Ô, lá e olhem. Cassi, meu Ah, relógio parou, não sei o que que deu, que horas são? falta 5 minutos para mim. Tá, beleza, então tá. Eu gravei vários stories lá, falando exatamente disso, de tipo, tu tem que responder as pessoas ali na rede social. Tu tem que falar com elas. Se elas te mandarem uma mensagem, e tu tá trabalhando ali na tua empresa com aquela rede social, responde elas, gente. E não responde com coração, ou com uma estrela, ou com sei lá o quê. Responde, conversa com aquela pessoa. De repente, aquilo ali vai fazer ela comprar de ti pro resto da vida. Na verdade, se a gente for ficar, a gente vai ficar a noite inteira falando. E o que a gente precisa, né, é que as pessoas tenham noção do que é comunicação. Exato. Busquem profissionais que tenham experiência, que tenham qualificação, que saibam do que estão fazendo. Se vocês querem saber se o profissional é bom, olhem os retornos que os clientes já deram, depoimentos, que hoje está tão na moda, né? Então, busquem referências desses clientes, desses profissionais, me fugiu a palavra. Então, assim, que busquem pessoas que entendam, peçam opinião para as pessoas. Vamos lá, essa pessoa é legal, gostou de trabalhar com ela. Porque, assim, gente, a gente precisa desmistificar que a comunicação é algo fácil, qualquer pessoa pode fazer, que quando dá um tempinho eu faço. Então, para trabalhar com comunicação, preciso de tempo, vontade, disponibilidade e investimento, sim. Então, eu quero te agradecer, Cassi, mais uma vez, por toda a parceria de sempre dentro e fora do trabalho, e Imagina. que a gente consiga, um pouquinho, através do nosso conhecimento, ajudar as pessoas a entender melhor a nossa área que a gente tanto gosta. Eu que agradeço, né? Porque eu acho que isso daria muita conversa ainda. Mas eu acho que é bom, tu vai abordar ainda bastante coisa, então acompanha feedback. Quem não conhece a About Mídias aí, vai lá, acompanha. Eu também sempre coloco a minha visão, coloco dica, coloco tudo lá, porque eu acho que é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser sinceros, né, na área da comunicação para poder ajudar quem está ali do outro lado precisando. E se vocês conseguirem fazer um print e marcar a gente, né, vocês podem fazer agora. Olha só, a gente, como falou no começo, tá bem ruim a conexão do Instagram, né? Não é conexão, o Instagram tá ruim hoje, tá, né? Mas tudo ele bem, tá fazendo uma atualização. E aí a gente fez o que pôde, né, Cassi? E hoje a energia não tá bombando hoje, né? Então a gente agradece todo mundo que participou da live. A live vai ficar no perfil da Feedback. Acompanhem o perfil da Feedback, leiam o que eu estou postando, é conhecimento, eu estou gerando conhecimento para vocês, para que vocês entendam melhor e trabalhem a comunicação da melhor forma. A Cassi também gera conteúdo para vocês, olhem os stories, olhem todo o trabalho que a gente está fazendo, porque a gente quer que a comunicação seja melhor para todo mundo e que todo mundo cresça e venda mais e seja muito feliz e ganhe muito dinheiro. Amém. Então, gente, um abraço e está acabando o nosso tempo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.